Bom dia, é um enorme prazer estar com vocês, alunos do curso de especialização em inovação e mídias interativas. Fui convidada pelo Cleomar para participar deste curso e aqui estou para conversar um pouquinho com vocês. O tema que me foi dado é o tema da pesquisa em mídias digitais. Mas, antes de entrar especificamente nesse tema da pesquisa, eu gostaria de caracterizar para vocês como é que eu enxergo as mídias na contemporaneidade. Nós vivemos em sociedades hipercomplexas. E essa hipercomplexidade, ela tem várias razões para essa condição. E uma das razões que eu vejo dessa hipercomplexidade, ela é dada também pelo crescimento das mídias, o crescimento das linguagens, a explosão da comunicação planetária e também com o advento de mídias que são mídias da inteligência. Tanto é que eu coordeno e criei um programa de pós-graduação no Brasil de tecnologias da inteligência e design digital. Essas tecnologias da inteligência, elas já começaram na era eletromecânica, com a fotografia, o rádio, o cinema, a televisão. Elas já são mídias que já introjetaram um certo tipo de inteligência, que é a inteligência sensória, a inteligência dos nossos sentidos. Então, a câmera fotográfica, ela introjetou o funcionamento, e principalmente a cinematográfica, elas introjetaram o funcionamento do nosso olho e mecanizou este funcionamento, automatizando o ato de flagrar a realidade visível, sensível. Então, por que eu chamo essas máquinas já de embrionariamente inteligentes? Porque elas estão já automatizando processos perceptivos, sensórios humanos. O rádio, como uma extensão, como dizia McLuhan, o rádio como uma extensão dos nossos ouvidos, o cinema e a fotografia como uma extensão da nossa capacidade de visualização, então essas máquinas foram povoando um mundo de duplos, de imagens, e imagens em movimento. O cinema muito rapidamente descobriu sua vocação narrativa. O ser humano não vive, desde que ele é humano, ele não vive sem narrativa. Então, o que a gente tem percebido é o incremento cada vez maior da possibilidade de registro e transmissão de narrativas. E hoje, com o mundo da interatividade, nós nos tornamos potencialmente co-criadores dessas narrativas, na medida em que nós temos aí a possibilidade de registrar e a possibilidade de transmitir, registrar e transmitir para o outro, com a maior facilidade, aquilo que nós produzimos em termos de narrativa, da mesma maneira que vocês vão receber agora esta minha gravação, vocês vão receber pelo YouTube. Então, qual é a diferença dessas máquinas eletromecânicas, eletroeletrônicas, visuais e sonoras e audiovisuais, e hoje com o computador? O computador é uma máquina que prolonga a nossa capacidade cerebral. Por outro lado, não apenas ele prolonga, no começo, o computador era uma máquina fechada. Era uma máquina fechada, onde que estendia a minha capacidade de memória, porque lá eu registrava dados ou textos, principalmente textos, antes do advento
da www, a interface gráfica de usuário, que foi trazendo para o computador as outras linguagens além do verbal, mas antes a gente só conseguia, quando o computador era uma máquina fechada, a gente só conseguia registrar texto verbal e números. Mesmo assim, ele já era uma extensão da nossa memória. Você guardava lá nos arquivos do computador aquilo que você tinha, não é? A necessidade de guardar. Com a www, o computador se transformou numa metamídia. Então, ele absorve e traz para a sua própria linguagem qualquer outra mídia e mistura essas mídias. E mistura essas mídias na própria genealogia, na morfogênese. É por isso que nós estamos numa época de mídias híbridas. Bem, mas voltando um pouco mais, ou bastante, para o passado, como é que eu tenho entendido a hipercomplexidade do mundo da comunicação atual? Eu, dando cursos sobre isso, gradativamente essas ideias foram surgindo na minha cabeça e eu fui gradativamente também sistematizando essas ideias. Embora, de fato, a mídia mais característica do nosso tempo seja a internet e o computador, nós não podemos deixar de compreender que outras mídias estão convivendo e ainda estão vivas e ativas. E é isso que vai dando uma densidade muito grande para o mundo contemporâneo. Então, gradativamente, eu fui desenvolvendo a ideia de que existiram no passado mídias que foram aparecendo através dos séculos e uma se somando à outra. Da onde veio essa minha ideia? O McLuhan, por exemplo, todos os autores, a grande maioria dos autores que trabalham hoje com as mídias atuais, eles voltaram-se para o passado buscando quais foram as mídias anteriores que nos trouxeram até a condição e o cenário atual. Então, o McLuhan, ele divide as mídias em 3 eras. A era da oralidade, que ele preza muito, tanto é que ele fala que a aldeia global, que foi instaurada pela televisão, ela é uma espécie de retorno transfigurado da oralidade, da aldeia, não é? Das aldeias da oralidade. Então, ele divide em oralidade, depois a era de Gutenberg, que é da escrita, e, por fim, a era dos meios eletroeletrônicos, o rádio e a televisão. Mas aí, se a gente pega também a obra do Lévy, Pierre Lévy, o Lévy também divide em eras, mas para ele divide nas seguintes eras. Oralidade, desta ninguém se esquece, porque a oralidade continua viva, nós continuamos conversando, mas, evidentemente, essa oralidade, ela cresceu numa segunda oralidade, que foi trazida pelo rádio, pelo cinema e pela televisão. Então, ninguém esquece da oralidade. Não é isso que eu estou fazendo agora, o que é? A cultura da oralidade. Só que nós estamos registrando numa mídia que permite multiplicar esta minha fala, não é? Em infinitas possibilidades de recepção. Então, o Lévy fala em oralidade, escrita e internet. Quer dizer, ele salta. O McLuhan não teve condição de conviver
ele morreu antes do advento do computador, ou seja, não do computador, porque o computador foi nascendo, não é, e crescendo gradativamente, se sofisticando e veio chegando cada vez mais perto de nós. Isso através do tempo. Então, na era evidente, quando o Maquilon estava vivo, já existia o computador, mas não este computador como meio de comunicação. Então, ele nem chegou a considerar esse tipo de processo midiático. E o Lévy, ele salta toda a era da imagem, do cinema, da televisão, como bom filósofo. Ou seja, ele não considera, porque ele não é um comunicólogo. Apesar dele ter se transformado num comunicólogo da era digital. Mas ele salta essa era. Conclusão, então, como eu tinha lido esses autores e outros, eu comecei a pensar nas eras culturais. E aí eu cheguei a 6. Cheguei a 6 eras culturais. E, claro, começa com a oralidade, onde o único meio que nós temos para transmissão da comunicação e recepção dessa comunicação é aquilo que está no nosso próprio corpo, não é? O aparelho fonador, que se instalou no corpo humano pela própria evolução da espécie. É um tipo de comunicação que exige a presença física, ela está ligadíssima ao corpo, por isso que esse tipo de comunicação ele produz uma grande nostalgia. Quando a internet apareceu, todo mundo já criticava a internet, a perda da dimensão da presença do corpo. Não se deu essa perda. Eu não acredito que a gente tenha perdido isso. Isso continua, só que não é mais exclusivo como era exclusivo na era só da comunicação oral. Depois, eles não lembram de um tipo de cultura que é muito relevante, que é a cultura escrita, antes da impressa. Existem muitas formas de escrita pictográfica, hieroglífica, ideogrâmica e mesmo a escrita alfabética antes da impressão, da invenção de Gutenberg. Então, eu considero esta forma de cultura bastante importante e ela continua viva até hoje. Vai falar para um designer, se ele não experimenta primeiro, não é? E um arquiteto, se ele não experimenta primeiro, rabiscando num papel, ou então quando a gente dá aula hoje, muita gente vem com o computador, mas muitos ainda usam a caneta, o papel, o lápis e o papel para tomar nota. O que seria de nós sem o papel e o lápis? Então, os artistas os artistas da história da arte moderna, no começo do século, eles perceberam a importância, não é, dessa gestualidade, que quer dizer, assim como quando eu falo, é o meu corpo que está em ação, daí a gente precisar de pausas respiratórias e etc. Na cultura escrita, é o corpo com seu prolongamento, não é? Da palma das mãos, da ponta dos dedos, e daí algum instrumento com o qual você escreve. Então, essa cultura continua viva, só que ela também não é exclusiva. Então, a cultura escrita, ela foi se somando à cultura oral. E é interessante a gente observar que as pessoas que criticam hoje a cultura da internet, elas estão repetindo uma crítica secular que apareceu
Na época dos gregos, se a gente pegar os diálogos platônicos, os gregos, eles criticaram terrivelmente a implantação do código alfabético, porque para eles a fala é o sopro da alma. Então, a hora que você escreve, não é aquela fala viva, morre. Bom, enfim, se a gente pensar bem, de fato, né, eles falavam o seguinte, é a perda do maior tesouro humano, que é a memória. O indivíduo, sim, perde. Tanto é que hoje, na era da internet, o Martim Barbeiro tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte, vivemos numa época do boom da memória, o nosso amigo Google, e da amnésia. Porque o que a gente pode gravar na nossa cabeça de tudo que existe hoje registrado da memória humana? Então, a mesma coisa estava acontecendo lá no mundo grego. Eles reclamam, perdemos a memória, nosso maior tesouro. O indivíduo perde. Quem ganha? É a espécie. Então, eu gosto muito de repetir, provavelmente em todas as palestras que eu dou, por que nós estamos lendo os gregos até hoje? Se eles continuassem a cultura peripatética deles, de falar andando e as pessoas seguindo, nós não estaríamos lendo os gregos hoje. Então, se a gente observar, é sempre a espécie que vai ganhando, é a espécie humana. Então, daí veio a cultura de Gutenberg, a minha terceira, aquilo que eu chamo de terceira formação cultural. Gutenberg. Ora, de repente, aquilo que era um objeto único, um livro, quem viu aquele filme, eu não tinha lido o livro, daí vi o filme, fiquei encantada com o filme. E foi aí que eu fui ler o livro O Nome da Rosa. Então, naquela época medieval, o livro era guardado a 7 chaves. E era guardado e era um objeto de extremo valor, porque era único, absolutamente único. Então, com Gutenberg, o livro começou a se multiplicar. Basta ler a maravilhosa história do livro, que um dos principais autores dessa história é o Chartier. Ele tem livros magníficos sobre a história do livro. Então, e a maneira como os livros foram se multiplicando e variando em tipos, desde os livros de bolso, os livros mais sofisticados, especializados, enciclopédias, dicionários. Então, o que seria da ciência moderna sem o livro? Aliás, o desenvolvimento da ciência coincide com o advento, não é? O nascimento e o desenvolvimento da ciência acompanhou o desenvolvimento e a sofisticação dos meios gráficos. Aí, no século XIX, o que a gente tem? Começam a aparecer, esta é a minha quarta era, que a gente chama de comunicação de massa. Quando começam a aparecer máquinas capazes de substituir e prolongar a capacidade humana de criar linguagens. Então, a era da reprodutibilidade, de que fala Walter Benjamin, ela não começou com a fotografia, ela começou com Gutenberg. Foi a linguagem escrita a primeira a tomar a dianteira na reprodutibilidade. A fotografia veio registrar a realidade visível e depois da fotografia que veio a gravação do som. Antes da gravação sonora, o som ele dependia de uma execução imediata. Então, felizmente ou infelizmente para alguns, eu considero felizmente, a música, ela encontrou formas de notação. E foi graças às formas de notação que a música no Ocidente, o sistema tonal, se desenvolveu no Ocidente.
até que aparecem máquinas capazes de produzir som, não meramente instrumento, mas as máquinas eletroacústicas, que permitem, então, que se produza som, não necessariamente instrumental. E aí coincide também com a crise do tonalismo, porque a música levou, não é, o modo de estruturação tonal às últimas consequências. O sistema tonal, ele chegou ao seu ponto limite. Tudo que podia ser feito com o sistema tonal foi feito. Mas olha que interessante, é muito interessante a gente ir perseguindo a história das mídias, porque quando o sistema tonal chega ao seu estertor, não é por acaso que no filme Melancolia, do Lars von Trier, a trilha sonora que ele escolhe é do Tristão e Isolda, quando Wagner leva ao limite a estrutura do sistema tonal. Então, ele está no seu... Depois de Wagner, não dá mais para fazer música com sistema tonal, a não ser repetindo aquilo que já foi feito. Então, olha que interessante. Surge o computador como uma mídia para produzir a linguagem sonora. Então, justamente na época em que, no Ocidente, o sistema tonal tinha chegado ao seu limite. Muito bem. Então, essa quarta era cultural, que eu chamo de comunicação de massa, ela começa com a fotografia, cinema, os meios eletromecânicos, daí ela vai para os eletroeletrônicos, rádio e televisão, que leva a cultura de massas ao clímax. E logo depois vem uma era cultural, que, aliás, não conheço ninguém que defenda, não é, esta era cultural como eu tenho defendido, que eu chamo de cultura das mídias, onde nos anos 70, por volta dos anos 70, e daí se acentuando nos anos 80, começam a aparecer pequenos gadgets que começam a minar a hegemonia da cultura de massas e o gigantismo da cultura de massas. Por exemplo, controle remoto. A televisão reinava soberana, com seus programas e suas publicidades, e ninguém tinha coragem de levantar do sofá para ir lá, mudar de canal. Com controle remoto, a gente começou a treinar a nossa capacidade de interação com a mídia, de maneira ainda muito precária, mas começou lá a interatividade. Então, nada acontece assim de súbito, com uma explosão que veio do nada, no mundo da cultura e no mundo das mídias. Elas vão gradativamente brotando, porque é a sensibilidade humana que vai se adaptando. Eu aprendi isso com Walter Benjamin. Imagina o que ele diz, olha que coisa mais extraordinária. Ele diz assim, o cubismo estava preparando a nossa sensibilidade perceptiva para o advento do cinema, porque é o cinema que faz essas transposições abruptas de espaço e tempo. Então, o cubismo, num instantâneo, ele mostra o objeto em todas as suas versões espaciais. Então, é a mesma estrutura do cinema. Então, isso que eu chamo de cultura das mídias, logo depois do controle remoto, vem o videocassete. E daí a possibilidade de você ir lá e alugar um filme, o cinema dentro de casa, a possibilidade de você gravar programas de televisão e assistir na hora que você quer, a multiplicação de canais na TV a cabo. Ora, o que está acontecendo aí? São
mídias que começam a penetrar na nossa vida e no nosso cotidiano e que vão minando aquela hegemonia da cultura de massas. E elas foram preparando a nossa sensibilidade para a era da internet. Bom, aí na era da internet, parece brincadeira, mas nós já estamos, provavelmente, no 4º ciclo evolutivo da internet. Primeiro, o computador era uma caixa fechada, não é? E a gente já estava feliz e satisfeito, porque, bom, não preciso mais ficar arquivando tanto em papéis, e a possibilidade de você mexer nos arquivos, transformar, juntar um arquivo com outro, tudo isso, o computador mesmo como caixa fechada, ele já foi um avanço na nossa vida. Depois ele se abre. No começo era uma dificuldade fora do comum, quando a conexão era por modem, então você tinha que ligar o telefone, conectava, durava 5 minutos, caía. Então as coisas foram cada vez mais melhorando. Até agora estamos esperando uma banda larga mais sofisticada nesse país. Não é? Esperamos assim, com muita expectativa, porque, por exemplo, eu moro uma parte do ano na Alemanha e lá eu tenho a pior conexão, a mais barata que existe. E ela já cumpre o seu papel maravilhosamente, por isso que a gente nem vai lá e contrata uma conexão melhor, porque nem é necessária. E aqui no Brasil eu tenho a mais cara. A de lá é melhor do que a daqui. Então, enfim, a gente está esperando essa banda larga, mas melhorou muito assim mesmo, né? Com toda a precariedade ainda que a gente tem, a conexão cai, etc. Você anda 10 quilômetros, já não tem mais conexão, mas assim mesmo foi uma evolução extraordinária. Bom, agora a gente vai gradativamente entrando no tema que o Cleomar pediu que eu desenvolvesse com vocês, que é o tema da pesquisa usando os recursos da internet. Digo, a gente está entrando porque, mesmo nesse tema, se a gente segue, não é? Os mais jovens nem têm ideia disso, porque o Google está ali à disposição e a gente clica e, na maior parte das vezes, conseguimos chegar mais ou menos próximo, chegamos, não é? Nos aproximamos da informação que a gente quer. Mas eu me lembro, em 2004, e eu estava numa universidade que tinha toda, inclusive numa área que era a área de comunicação e informática, lá na Universidade de Valência, e eu fui fazer uma busca na biblioteca. Depois de 10, 15 minutos perdi a paciência, porque era uma tragédia. A busca na biblioteca era uma tragédia, não encontrava o livro que eu queria. E daí escapava completamente do que eu tinha, do que eu estava buscando. Então o Google foi, os browsers foram se sofisticando cada vez mais. E agora, com a Web 3.0, essa busca ela vai ficar cada dia mais precisa. Então, web semântica. Então, o que a gente vê? A gente observando o vetor, para onde, né, da onde as coisas vêm e para onde elas vão, é perfeitamente visível, não é? Que as facilidades vão aumentando e as possibilidades do ser humano também, quer dizer, vão se alargando. Inclusive, a internet, ela não é uma mídia para uma elite. A internet é uma mídia que deveria potencialmente ser para todos. Aqui no Brasil a gente tem um grande entrave
para... As pessoas podem até ter o equipamento, porque o equipamento ele está ficando cada vez mais barato. O grande entrave é o analfabetismo funcional. Ou seja, pessoas que passaram pela escolaridade, mas que não conseguem ter uma compreensão, como deveriam ter, de um texto ou de fazer operações matemáticas mais sofisticadas. Então, é isso que entrava, porque dizer que usa a internet é uma coisa. Agora, ser capaz de explorar todo o potencial que ela apresenta para a gente, isso é uma outra coisa. E aí é que entra no tema, não é, que me foi dado para falar com vocês, que é o tema da pesquisa na internet. As boas universidades te dão acesso a grandes revistas internacionais. Então, esse é o primeiro nível da pesquisa na internet. Basta boa vontade. E você tem tudo jorrando na sua frente. Esse é o primeiro nível de pesquisa. O segundo nível já é um pouco mais sofisticado, um pouco. Isso que eu estou falando é pesquisa individual. Eu sozinha, na minha casa, diante do meu computador. Aliás, agora, se você tiver com muita curiosidade sobre um autor, você já clica lá no teu celular e já entra no Google e ele já vai te dar respostas mais imediatas. Porque para fazer pesquisa mesmo, você tem que estar lá sentadinho. Aquilo que eu chamo de leitor contemplativo, não acossado pelo tempo, pelo barulho, pelo ruído, pelo burburinho em volta de você. Para fazer pesquisa, a gente precisa se entregar a esta solidão necessária para o trabalho que exige concentração mental. Bom, esse é o primeiro nível, solitário. Estou falando de uma pesquisa que eu vou fazer, eu com o meu orientador, ou eu com o meu professor. O segundo nível é a pesquisa colaborativa. Hoje nós temos todos os meios para fazer uma pesquisa colaborativa. E, no meu último livro, Comunicação Ubíqua, eu tenho um capítulo onde eu falo de experiências no mundo de uso do Facebook para a pesquisa colaborativa. E são experiências que deram muito certo. Eu mesma, num semestre, tentei implantar isso num curso meu, onde a gente formou um grupo fechado, e o que o curso se enriqueceu foi uma coisa impressionante, porque as pessoas iam buscando informações sobre aquele tema, e o tema foi crescendo, foi se expandindo. Então, hoje também existem, no campo da arte, existem os Hack Labs, onde nem sempre a pessoa está fazendo a mesma pesquisa, mas o fato de estar lá, junto com o outro engajado numa atividade similar, nem precisa estar fazendo a mesma pesquisa. Eu orientei uma tese sobre isso, da Isabel Goldar, onde ela trabalhou pioneiramente no Brasil. Ela fez um levantamento de alguns Hack Labs fora do Brasil, e aqui também, e as conclusões que ela tirou são muito interessantes. Que é um trabalho coletivo, não necessariamente feito coletivamente, mas se cria um ambiente que propicia, que encoraja, que é muito importante, né? Por isso que a gente vai para a universidade, por isso que a escola ainda é importante, né? Porque muita gente diz, não, quebra as paredes, não tem mais escola. Eu não acredito nisso, porque eu acho que a presença do outro, e você poder trocar com o outro aquilo que ele está fazendo e o ânimo que ele tem naquilo que ele faz, isso é um alimento. Alimenta a gente. Se você ficar muito sozinho fazendo pesquisa e vira um ermitão, mesmo tendo Google
e tendo a internet a seu dispor, você precisa, eu não sei, é uma forma de encorajamento que a presença dá. Então, esse é o segundo nível. O terceiro nível é aquilo que o Cleomar me pediu, que se chama data mining. Mineração de dados. Hoje se fala muito mais em Big Data, não é, do que mineração de dados. Mas a mineração de dados, ela é necessária quando eu tenho um projeto coletivo muito grande. E daí, então, eu quero ver pontos de contato entre um projeto, não é? É um projeto muito grande, formado por subprojetos. Eu tive essa experiência quando eu coordenava um projeto de pesquisa grande do CENPES, da Petrobras, e aí, então, a gente estava usando essa tecnologia, ou seja, esses programas computacionais de mineração de dados. Mineração de dados significa mineração. Então, você lá e garimpa, mas existem programas para isso. Quando o projeto é formado por subprojetos, pelo menos foi essa a minha experiência com mineração de dados. Eu não entendo de programas de computador, só como usuária. Então, mas existem programas de mineração de dados, estavam sendo utilizados lá, para você ver quais são os pontos de contato entre um projeto e outro, e como eles se cruzam, e como eles se complementam. 60 anos atrás, os computadores digitais tornaram a informação legível. 20 anos atrás, a internet tornou-a acessível. 10 anos atrás, o primeiro motor de busca transformou-a em um único banco de dados. Agora, as empresas Google e afins estão tratando esse corpus massivo como um laboratório da condição humana. Essas empresas são as filhas geradas pelos petabytes. Ora, na realidade, nós estamos na era dos terabytes. Tera, em grego, quer dizer gigante, monstro. Então, os dados hoje são monstruosos. E o cérebro humano não tem capacidade de processamento e de tradução desses dados em informação legível e compreensível. Então, é aí que entram os programas computacionais para que a gente possa ter respostas compreensíveis a partir desses dados. Aí o que essa matéria da Wired diz é o seguinte, mais faz a diferença, mais dados. Kilobytes eram armazenados em disquetes, megabytes eram armazenados em discos rígidos, terabytes eram armazenados em discos, petabytes são armazenados na nuvem. Conforme avançamos na progressão, passamos da analogia da pasta para a analogia do armário de arquivos e deste para a analogia da biblioteca. Agora, com os petabytes, saltamos fora das analogias organizacionais. Na escala petabyte, a informação não é uma questão de taxonomia mais, de 3 e 4 dimensões e ordem, mas de estatísticas dimensionalmente agnósticas. Essa era exige uma abordagem totalmente diferente, que nos obriga a perder a corrente de dados como algo que pode ser visualizado em sua totalidade. Obriga-nos a visualizar os dados matematicamente primeiro e estabelecer um contexto para mais tarde. Ora, o que acontece com o método científico e o método da pesquisa agora? O método científico era e continua sendo construído em torno de hipóteses testáveis. Esses modelos, em sua maioria,
são sistemas visualizados na mente dos cientistas. Os modelos são então testados e as experiências confirmam ou desmentem os modelos teóricos de como o mundo funciona. Esse é o modo como a ciência tem trabalhado por centenas de anos. Hoje, no entanto, confrontada com dados massivos, essa abordagem para a ciência, levantamento de hipótese, modelo e teste, está se tornando obsoleta. Ora, a nova disponibilidade de enormes quantidades de dados, juntamente com as ferramentas estatísticas para mastigar esses números, oferece toda uma nova maneira de compreender o mundo. É nessa era que nós estamos agora, para a pesquisa. Correlação substitui nexo de causalidade e a ciência pode avançar mesmo sem modelos coerentes, sem teorias unificadas ou qualquer explicação mecanicista. Não há nenhuma razão para nos agarrarmos aos velhos hábitos. Diz a revista, é hora de perguntar o que a ciência pode aprender com o Google. Bem, isso foi escrito em 2009. De lá para cá, esse número dessa revista tinha toda a razão. Só que aí, evidentemente, e foi essa sequência da minha fala, nem toda pesquisa é uma pesquisa com terabytes. Há pesquisas, nós temos que dimensionar que tipo de pesquisa é esta, o que ela visa atingir e que recursos e instrumentos ela tem que utilizar. Isso é fundamental. Não é porque hoje a pesquisa estatística evoluiu para os processamentos computacionais que toda pesquisa tem que ser assim. Continua existindo ainda aquela pesquisa que eu faço solitariamente e que me leva a determinadas conclusões que continuam válidas. Era isso, muito obrigada pela atenção.